Aquela imagem de espiões como pessoas extremamente inteligentes e charmosas caiu por terra totalmente. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Essa é a coisa mais hilária que eu li em muito tempo. A televisão russa hoje lançou uma grande reportagem sobre uma suposta tentativa de assassinato de um conhecido apresentador de televisão russo, Vladimir Solovyov. Um rosto muito conhecido do público russo e que tem coberto seguidamente a invasão da Ucrânia pela Rússia na televisão russa. Segundo as informações divulgadas na TV, a polícia russa interceptou um agente neonazista ucraniano, entre aspas, que estava em Moscou com planos de assassinar o jornalista. Mas a parte cômica é quando eles mostraram as provas apreendidas pela polícia no apartamento desse suposto agente perigoso neonazista ucraniano. Uma foto de Hitler e uma camisa com a suástica foram apreendidas com a agente. Como assim? Supondo, apenas por hipótese, que existisse mesmo um agente ucraniano neonazista numa missão secreta para matar um jornalista, por que o cara usaria uma camisa com a suástica? Por que ele levaria uma foto do Hitler? Que coisa mais idiota! Fica absurdamente clara a tentativa de associar ucranianos com nazistas, e nada além disso, não tem lógica nenhuma. Tá na cara que isso é prova plantada. Mas a coisa fica muito pior. Apreenderam um livro sobre nazismo em ucraniano com uma dedicatória implicando o dono com grupos neonazistas. Mas, curiosamente, a dedicatória estava assinado em letras bem claras, assinatura ilegível. Cara, isso passou na televisão de lá. Quem é esse autor de livro de nome assinatura ilegível? Não existem pessoas com esse nome. Quem escreveu essa dedicatória? Está mais do que claro que essa cena do crime que a polícia descobriu foi forjada, provavelmente por algum espião russo da FSB, para criar toda essa narrativa. Está na cara que o idiota do espião russo recebeu as ordens dele para forjar o tal flagrante com uma lista de coisas que os policiais deveriam encontrar. E tinha lá, incluir um livro com a dedicatória assim, assim, assim e uma assinatura ilegível. E a anta retardada do espião assinou dessa forma, de forma legível o nome, assinatura ilegível. Mas fica pior. Haviam 3 DVDs do jogo The Sims, um jogo que já fez sucesso no passado, ainda tem muita gente que joga hoje em dia, em que você cria alguns personagens e uma comunidade, você acaba gerenciando a vida dessas pessoas. Tinham exatamente 3 DVDs dos jogos. Agora, por que diabos um agente secreto ucraniano neonazista iria levar 3 jogos do The Sims em uma missão secreta para matar um jornalista? Aliás, porque alguém teria 3 jogos iguais, a menos que fosse vender os jogos? Não tem lógica nenhuma, não há qualquer situação em que isso possa ser justificado. Não tinha nem videogame lá para ele jogar o jogo. A não ser que, na lista que o espião russo da FSB, que foi encarregado de forjar a cena, deveria ter o seguinte item: 3 Sims. No sentido de chips de celular. Isso faz sentido, ele estava forjando um ataque de um outro espião. É de se esperar que espiões usem cartões SIM diferentes para ocultar sua identidade, né? Chips de celular diferentes. Era para o cara comprar 3 chips de celular, 3 SIMs de celular e colocar lá. Só que a mula idiota não entendeu e comprou 3 jogos de Sims e colocou lá. Cara, que atrapalhada digna de um bando de imbecis. Eu não sei quem é pior, o espião burro da FSB que forjou essa coisa toda, a televisão idiota que mostrou isso no ar com a coisa mais normal do mundo. Ok, eu imagino que com a lavagem cerebral que os russos estão passando por lá, muitos deles nem se deram conta da idiotice da situação. Mas é óbvio para qualquer um que olhar com um pouco mais de cuidado que isso foi uma coisa evidentemente armada. Os caras mostraram na televisão o livro com a dedicatória escrita, assinatura ilegível. Pior ainda, é a ameba que deu a ordem para essa lambança toda, que só pode ser o mestre estrategista do Putin nessa altura do campeonato. Sinceramente, esse episódio destruiu meus sonhos de infância. Você já viu os filmes de 007, né? Pô, o espião, aquele cara super inteligente, atlético, bom atirador, capaz de hackear computadores, licença para matar, e ainda era pegador, ainda pegava as menininhas todas, até do inimigo, e ia lá e fazia 1000 aventuras para cumprir seus objetivos.
Hoje em dia esse tipo de filme tá meio fora de moda, os últimos filmes do 007 eu nem tive interesse em ver, mas a imagem da minha infância era essa, o espião é um cara todo esperto e charmoso, e de fato, né, durante muito tempo, principalmente durante a Guerra Fria, havia toda uma áurea de mistério em torno do espião, era um problema real, havia espiões russos infiltrados nos Estados Unidos, espiões americanos infiltrados na Rússia, bem como contra-espiões que tentavam achar os espiões, e os espiões que mudavam de lado, realmente todo um ecossistema em torno da espionagem que durante aquele período bastante tenso da história humana. Daí essa visão tão apaixonante dos espiões, né? Mas a verdade é que também haviam na época séries cômicas, né, como o Agente 86, que mostrava uma coisa com a visão totalmente diferente, cômica mesmo, né? Era um espião totalmente idiota que fazia tudo errado, ele nunca entendia nada, ele sempre fazia tudo errado, e no final as coisas acabavam dando certo por acaso, ou então porque algum outro espião resolvia o problema. Mas ele terminava todos os episódios como um herói, por mais que só tivesse feito burradas. É muito engraçado, é uma série bem antiga. Quem diria, parece que os agentes secretos da vida real estão mais para Maxwell Smart, o Agente 86, do que para James Bond, o 007. Sim, eu cresci em uma época que a KGB era considerada uma agência de espionagem das mais perigosas do mundo, cheia de espiões inteligentes, os seus espiões eram terrivelmente capazes, temidos por todos. A KGB acabou com a União Soviética. Agora descobrimos que a FSB, que é a sucessora da KGB, é um amontoado de semicerebrados patéticos. Mas ainda fica uma questão aqui. Por que eles fizeram isso? Por que inventaram uma trama de assassinar um jornalista? Por que se dar a esse trabalho? A Rússia já provou que não precisa de nenhuma bandeira falsa, nenhuma false flag para justificar fazer crueldades na Ucrânia. Já estão fazendo as piores crueldades do mundo sem nenhuma justificativa mesmo. Para que inventar isso? E a resposta é simples, porque eles estão tendo problemas para recrutar soldados. Como explicamos nos vídeos diários sobre a guerra que a gente faz lá no meu outro canal, no Ancapsu, a Rússia, além do serviço militar obrigatório normal deste ano, iniciou uma campanha para recrutar mais 60 mil soldados para reforçar as tropas russas na Ucrânia. Só que a Rússia não declarou guerra à Ucrânia. Lembra? Para eles isso é uma operação especial. Então eles não podem simplesmente convocar e obrigar os soldados a ir. Eles só podem chamar voluntários. Mas as notícias sobre as dezenas de milhares de russos mortos nessa guerra já chegaram na Rússia. O pessoal já está sabendo que é uma roubada. E lógico, com isso, muito pouca gente se dispôs a entrar nessa guerra sem justificativa, sem propósito, sem resultado aparente e que tem sido mortal para os soldados russos. Estão morrendo às pencas. Não conseguiram nem meia dúzia de voluntários entre os russos para entrar nas tropas. Essa trama toda, supostamente, serve para criar um sentimento anti-ucraniano na população, achar que os ucranianos são mesmo nazistas malvados e assim justificar a convocação deles. É uma jogada desesperada e patética, claramente fadada ao fracasso. Portanto, uma operação bem típica do mestre estrategista Putin. Existem rumores, inclusive, que a Rússia pode declarar guerra à Ucrânia ou, no mínimo, declarar lei marcial em partes do país, porque isso tornaria o alistamento obrigatório. Muita gente tem visto incêndios e sabotagens em cidades próximas da fronteira ucraniana. Isso pode ser, inclusive, parte de tal plano, coisas feitas pelos próprios russos para justificar uma lei marcial naquela região e dali convocar pelo menos os russos que estão ali naquela região para servirem o exército russo. O que não vai mudar neste caso é o interesse dos jovens russos para entrar numa guerra sem sentido. Vão continuar com a moral extremamente baixa. Por mais que exista uma lavagem cerebral lá, na era da informação descentralizada e distribuída, muita gente, principalmente os jovens, estão percebendo claramente os truques idiotas e os riscos associados em embarcar nessa guerra que já está perdida para os russos. Resta ao mestre estrategista do Putin apelar para essas coisas desesperadas. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!